Miriam, a palavra é sua, então. E aí, vamos lá, aguardando suas contribuições. Obrigada, viu? Você está presente. Deixa eu só comentar o Miriam Isabel. Para mim também era essa mesma sensação, porque era sempre Miriam, Miriam. Quando vinha Miriam Isabel, podia esperar. Ou de mãe, ou de vó, ou de professora, e por aí vai. São as histórias. Mas Isabel é nome de princesa, né? Você tem nome de santa, né? Lourdes? Rosemary de Lourdes. Eu tenho nome de princesa, mas seguimos. Um bom dia geral para todas, todos. Muito, muito, muito especial estar aqui, você sabe disso, Rose, Dani. Encontrar Celeida é fantástico, fantástico demais. Eu a conheci lá em Campo Grande, foi especial, né, Daniele? E a Rose também sabe disso. Nossa, quantas contribuições, um momento maravilhoso. E, Celeida, você nos ajudou, inclusive, né, nos seus comentários, o trabalho da Miriam Michele. Aí, vou falar Miriam Michele, para forçar aqui o Camila Gabriele também está aí. Todo mundo aprendendo nessa manhã maravilhosa, maravilhosa, né? E eu fiquei muito feliz, Dani, porque você foi minha aluna, obviamente, né? E eu te conheço desde lá, como eu cheguei até aqui, né? E aí a Dani fez e ficava o tempo inteiro, né? Proporcionando com suas contribuições na aula, né, com aqueles momentos maravilhosos de comentários sobre toda a trajetória dela, né? E aí, nesse sentido, eu já vou aproveitar, porque não vai ter jeito de não dizer, né? Porque Celeida trouxe muito bem e eu vou reforçar. Incrível a sua apresentação, incrível você iniciar, mesmo você correndo e falando que não é autobiografia, pode tirar aquilo. Pode tirar aquilo, porque sim, é sua trajetória, é ali que vale, é vida pulsando no seu trabalho, e não pulsa só a sua vida, né? Pulsa de todo mundo, pulsa essa sua força, essa sua vontade de contribuir com esse trabalho que você, mais do que ninguém, conhece, né? Mais do que ninguém você conhece, você transita, você é atravessada. Então, assim, nossa, fiquei feliz demais, 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 tá? E aí, parabéns desde já, desde já, desde sempre. Muito obrigada, Rose, muito obrigada, Daniela, por terem me chamado para essa manhã de aprendizado, né? Com certeza a gente tinha isso para nós, que seria uma manhã de trabalho, uma manhã muito prazerosa, de muita honra, de muita alegria. E eu estou privilegiada, né, gente? Porque, além desse convite, de estar aqui com vocês, rodeada de todo mundo, do LAPED, né, Dani? A Celeida já escrutinou o trabalho todo, né? Celeida escrutinou, fez toda uma visita no trabalho, pontuou tudo com a competência que lhe é peculiar. Por quê? Porque é da história, é da política. Então, assim, o que eu vou dizer a partir de agora, e vou te mandar, obviamente, né, tanto o texto com alguns comentários, alguns destaques, quanto o parecer que eu escrevi, bastante objetivo, mas assim que eu tenho certeza que uma e outra coisa vai somar aí, né, ao que você e Rose, aí juntando que Celeida já trouxe aí maravilhosamente, para você concluir. E eu não tenho dúvida da conclusão. A conclusão vai ser fantástica, é um trabalho relevante, é um trabalho que vai ser referência,
né, que vai constituir aí para a nossa área, né, porque aí também ele brinca, né, a política e a história, e aí com tudo aí acontecendo, porque assim, com esse recorte temporal, né, Rose? 17, 24, tá aí, né? Inclusive com o PNE sancionado. Um PNE sancionado 2026, 2036. Até coloquei lá no texto, de repente, talvez uma nota de rodapé ali, quando você coloca, né, o PNE até 25, que você explica muito bem ali, né, o que termina em 24, mas é prorrogado e tal, e aí eu acredito que vale a pena, mesmo estando fora aí do seu... Até para você apontar doutorado, Rose. A Rose vai ficar, a Rose vai ficar. A cara dela. Não, Você não vai deixar a Dani, vai? só para não deixar passar, é interessante isso que você coloca. Será que caberia lá nas considerações finais como questões a serem, né, olhadas? Porque o que é que está garantido lá? Quer dizer, o que é que se propõe que seja efetivado lá, né? Exatamente Acho que nessa pode ser, ideia. né? Exatamente essa ideia que eu Beleza. pensei. Colocar lá, falar o que tem, se tem novidade, porque assim, gente, eu fiquei angustiada com as urgências, com a forma como foi feito, com passando o trator em tudo, né? A Rose sabe disso. Eu sou educação infantil, né, Rose? Eu não conheço ensino médio, eu sofri as agruras e a gente sabe do que é, né, o descaso, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eles pretendem fazendo isso, né? E aí o seu trabalho, a sua escolha teórico-metodológica é fundamental e maravilhosa nesse sentido, porque trazer Foucault, trazer todos esses autoras e autores que você escolhe, e que, assim, Rose, né, tem com certeza toda a propriedade para te conduzir, e ainda com como a Celeida disse, um neo-doutor. Ai, adorei, Celeida. O Wesley, o neo-doutor aí, o tempo inteiro, né, te dando aporte, te provocando. Então, assim, nossa, uma honra, uma honra. E você, Daniele, seu trabalho, ele vai ser representativo, assim, muito especial mesmo para a nossa linha, né, Rose? Muito, muito para a nossa linha este trabalho, ele vai constituir aí, não tenho nenhuma dúvida, tá? Eu gostaria, né, aqui de voltar, porque meu entusiasmo, né? Mas aí eu estou olhando aqui porque eu escrevi, e aí vou olhar para eu não esquecer nenhum detalhe, Dani. Eu vou ser mais rápida para a gente, né, fazer aí uma finalização, até porque, repetindo o que Celeida disse, o trabalho está bem escrito, a leitura flui. Eu não me detive a correções, a erros gramaticais, nem a BNT, nada disso. Uma outra hora eu não me aguentei e marquei alguma coisinha, mas assim, segurei mesmo, que eu não fiquei me atendo a isso, porque o trabalho te puxa, ele te instiga, ele te traz curiosidade, você quer saber. Então, assim, o que eu menos me interessava era ficar ali vigiando e punindo vigiando e punindo os errinhos de português e de ABNT, porque Rose sabe, né? Eu tenho toque, então se eu começar a ver, vai do início até o fim, aí vira uma tragédia, né? Mas assim, Dani, eu sei, e o texto apresenta, né? E ele traz, e ele demonstra, né? A sua dedicação, a sua seriedade, né? Juntamente com a professora Rose.
de escrever, né, esse relatório para nós. Gente, nós recebemos um relatório e a gente precisa dizer disso, né, Celeida? Porque isso é respeito à banca. Né? Um relatório bem estruturado, bem organizado, sabe? Limpo, uma escrita que flui, que não. E dá vontade de não parar de ler, né, Celeida? Você não dá vontade, vai, porque ela vai puxando a gente. E aí é nesse sentido, Dani, que eu disse: não tem jeito de você fugir, você está em todo o seu trabalho. É contar a sua trajetória, explicando para a gente, né, aquilo que te mobilizou, aquilo que te incomoda, aquilo que está te aflorando, né, e, obviamente, vai te trazer aí respostas, né, e mais perguntas também, né, para você continuar lá no seu trabalho, né, com suas colegas, com todo mundo, com alunas, alunos também, né? Então, eu já disse desde aquele primeiro dia, né, quando eu propus como cheguei até aqui, sabe, Rose? Aí ela contou para a gente, né, o que é que tinha trazido para o mestrado, e eu sei que tem uma história, né, Daniele, das vagas remanescentes, né, e assim, e que presente, hein, Rose? Que presente, né? Muito bom mesmo, presente para todos nós, porque é uma menina séria, uma menina comprometida, afetiva, que está conosco, não à toa. Os amigos fizeram questão de estar aqui. Desculpa, gente, eu esqueci de colocar meu telefone no silencioso e, por milagre, ele não tinha tocado até agora e nem me avisou. Então, eu tenho certeza, né, desde o início nós tínhamos da importância da temática que te instigou, de tudo que você vivenciou e continua vivenciando, e que você, né, poderia fazer essa pesquisa, deveria, vou até usar isso, deveria fazer, é quase que uma responsabilidade, né, dona Daniele, fazer essa pesquisa. E aí ela vai, né, por todo o levantamento que você fez, Celeida trouxe agora a indicação de um trabalho da UFMS, mas a gente percebeu, ela vai ser original, relevante e vai constituir referência, não tem a menor dúvida, né? Eu falei de maneira geral o seu trabalho e, obviamente, né, o sumário, a estrutura, ela pontua muito bem e ela articula, né, o seu trabalho de uma forma que a gente percebeu que vai exatamente aí cadenciando a história, né, porque a gente tem que falar em história, e trazendo a política, né, e aí a Celeida contribuiu demais no sentido de onde precisa esclarecer mais, onde precisa pontuar mais, quais leis, né, e a Celeida lembrou muito bem do mapa, porque sim, eu sou adepta aos quadros, às figuras, e para mim o seu trabalho ficou excelente nesse sentido. Você traz os quadros muito bons, muito bem explicitados, né? As figuras com todo o material, então isso tudo contribuiu demais para mim, eu tenho certeza que vai contribuir muito para leitoras e leitores, né? E aí, eu queria dizer o seguinte, é uma sugestão já, tá? Por quê? Porque eu concordo em gênero, número e grau de que o levantamento que você fez e a forma como você apresentou
traz leveza, e nesse sentido eu tenho dito, inclusive a minha tese trabalhou nesse sentido de não sobrecarregar muito a introdução, né? Só que assim, e agora na banca da Luana também, na qualificação estava muito sobrecarregada, e aí eu sugeri, vou deixar uma sugestão, porque você sabe, eu tenho seu trabalho final da disciplina, né? E sei que você fez quadros, né? Que você fez quadro. E em momento nenhum eu quero que você leve os quadros para o texto, para o corpo do texto, não é isso. Mas uma sugestão, quem sabe, você colocar nos apêndices, como apêndices, colocar os quadros. É uma sugestão, se vocês acreditarem que vale a pena. Porque, como eu disse, o trabalho ele vai ser uma referência, mesmo que os trabalhos citados e que você trouxe dialogando já com o seu, né? Porque você não trouxe simplesmente, né, a análise, você já problematizou e dialogou com o que você tem de objetivo do seu com a sua pesquisa. Mas o quadro, ele possibilita outras informações, por exemplo, né? Não só as que tem na referência, mas para pensar, tá, Rose e Dani, o que vocês quiserem. De qualquer forma, ficou excelente, leve, e eu acredito que nós, da linha de História da Educação, Memória e Sociedade, temos que começar a pensar e diminuir nossas introduções. A gente tem levado uns, vamos dizer, uns cortes, uns alertas, né, nas bancas, de que às vezes nossas introduções têm 20 páginas, e aí fica muito, muito longo, muito cansativo, até que a gente adentre aí para a primeira sessão, o primeiro capítulo, né? Eu não vou entrar em comentários, que excelente que nós decidimos aqui o objeto, né? Eu acredito que ficou perfeito, né, Dani? Que bom, que bom. O título, eu particularmente, até fui lá no título do projeto, porque ele foi alvo de muitos comentários da Celeide, muita ajuda na época do seminário, eu lembro muito bem, né? E eu percebi agora, e eu avaliei o título como muito bom nesse momento, da forma como ele foi reescrito, tá? Então, essa é a minha avaliação. Na medida que vocês agora definiram isso aí, se quiserem mexer no título, aí é por conta de vocês, mas para mim tá perfeito, tá? E, Celeida, os títulos, eles, pelo menos nós não temos um regulamento na pós-graduação de número de palavras do título. Eu sei que isso depois, às vezes, causa uma certa dificuldade na hora de publicar recortes, né, da pesquisa, porque aí as revistas, né, os periódicos normalmente indicam número, e aí a gente tem que ficar fazendo mágica, né? Fazendo mágica para cortar título. Mas, como é recortes, a gente consegue fazer isso. Em princípio, 23 palavras está de bom tamanho. Não são os da Alessandra, né, Rose? Os da Alessandra ganham da gente. Agora, eu queria dizer que normalmente os relatórios de qualificação não têm resumo. Mas já que você trouxe, a gente leu, né? Como a gente leu. Eu não fiquei detida no resumo, mas ajudou na medida que logo você já leu o resumo, já tem aquela ideia. Obviamente eu entendi que você vai modificar, trazer componentes, etc., elementos, né, de resultados, conclusões, e é isso mesmo. Só que o resumo,
gerou um gatilho que foi ver como que você escreveu os objetivos no seu trabalho. Porque aí eu vi o seguinte, que você escreveu, e aí tá aqui, tá, Dani? Eu vou te mandar. Você escreveu resumo, eu não vou ler, tá? Para não demorar, tá, Rose? Mas você leu no resumo, você colocou o objetivo num formato. Na introdução, na página 10, você escreve de uma outra forma o objetivo, tá? Depois, na página 17, você de novo escreve a pesquisa objetivou analisar arranjos curriculares. E agora, quando você apresentou, eu até tirei foto. Você escreve de outro jeito. Então, eu vou ao encontro da Dani, né? De não. Depois a Rose te fala isso e te explica. Se for de espatifa, eu vou ao encontro do que a Celeida trouxe, que trabalho, e aqui é relatório de qualificação, e depois a dissertação vai ser relatório de pesquisa. Tem repetição, e a gente precisa cuidar muito para que em cada momento que você escreveu o objetivo, aparecer de uma forma diferenciada. Aí eu costumo até orientar as orientandas e orientandos de colar e copiar, sabe? Você pode até depois conversar com ele, fazer aprofundamentos, ampliar alguma coisa, mas repetir, você tem que repetir. Porque aí você fala, meu objetivo é tal, nosso objetivo foi tal, e aí cada hora você escreveu de um formato. Então, esse é um alerta, né? E agora com vocês definindo aí, escolherem o que melhor vai responder, né? Perguntar, sei lá como que é aí o objetivo geral. E aí, já que eu estou falando em objetivo geral, objetivos específicos, também concordo de que demorou muito a aparecer, né? Eu não sei, Dani, talvez eu fiquei aqui pensando, analisando na hora que eu fui lendo, né? Que talvez você tenha pegado para organizar agora a introdução, naquele formato, né, de 3 sessões, são 3 sessões, né? Talvez você tenha pegado um pouco do que já tinha do projeto e tudo, e aí ficou, talvez, sendo necessário cuidar esses detalhes. E agora é para isso mesmo. E nós que fomos convidadas a fazer essa leitura, nossa, no mínimo, obrigação é apontar, né, o que a gente está enxergando aqui como alguma coisa que pode melhorar, para melhorar mesmo, para finalizar. Incrível como você já se apropriou, né, do referencial teórico, você promete, né, mais densidade nas análises e tudo, mas para mim você já conseguiu caminhar muito, você já faz bastante críticas, você já problematiza muitas das questões que você traz. Então, eu não tenho dúvidas de que isso só vai crescer. Eu não tinha percebido, eu fui, inclusive, anotando essas palavras que são fundamentais você conceituar, mas tinham me passado as que Celeida trouxe. Eu lembro que eu anotei uma outra que chamou atenção aqui, mas eu nem vou procurar agora, porque está lá registrada, não sei se vai coincidir com alguma que a Celeida falou, eu creio que não, mas está registrado aqui, está destacado, aí depois você olha, por favor, tá? Eu queria dizer, especialmente na subseção, né? Na subseção 2.1,
nomeada Reformas do Ensino Médio no Brasil, que tá? Eu tô falando eu. Quando você traz a discussão do currículo, porque você vem fazendo, né, as reformas e aí entra no currículo. Eu, leitora, senti que faltou, sabe, uma diferenciação, ou talvez, quem sabe, na medida do possível, pensem aí, porque vocês é que estão aí com isso pensado na estrutura. Talvez separar uma subseção para essa discussão de currículo, que é tão pertinente, que é tão fundamental, sabe? Eu não sei, deu a impressão de que a coisa seguiu e complicou na hora da leitura. Não sei se é o meu pouco conhecimento, não sei se isso, que por isso gerou. Mas aí, de repente, cai no currículo. Sabe? Não é que caiu no currículo, eu sei que estava vindo, mas eu creio que esse diálogo, né, esses conceitos todos os autores, né, Tadeu Tomás da Silva e companhia, até porque é o objeto, né? O objeto são, então, assim, não sei, para pensar, tá? Eu fiquei um pouco aí pensativa na hora que eu estava lendo, porque me causou uma certa dificuldade. Aí eu voltei para entender melhor lá no sumário, e era aquilo mesmo, tá? Então é isso. Eu acabei pulando aqui. Mas, assim, naquela sessão, análise discursiva dos itinerários, você começa um parágrafo falando assim: na sessão 3, intitulada Análise discursiva dos itinerários formativos, a problematização, no meu ponto de vista, precisa explicar melhor o que você estava querendo dizer, porque você aponta uma sessão lá na frente, né, que seria a sessão 3 ainda. Né? Então, a forma como ficou ali, Dani, e até porque você ainda não tinha colocado, se eu não estou enganada, tá? Desculpa se eu estiver enganada, mas ali você ainda não tinha colocado a organização do trabalho, porque você finaliza a introdução colocando a organização muito bem, explicando, né, todas as sessões e tudo. Mas ali naquele momento você não tinha colocado ainda. E aí você já chamou aquela sessão. Entenderam o que eu falei? Eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou, inclusive, eu não anotei aqui, mas tem lá no texto anotado, tem a página, tá? Que talvez valesse a pena repensar aquele posicionamento, aquela forma como você escreveu, tá? É isso aí que eu queria dizer. Deixa eu ver se eu tenho mais questões a falar, comentários, sugestões. Como eu te disse, eu vou te mandar, né? Do PNE eu já falei, né? Sobre a questão dos apêndices, de repente, se vocês quiserem, os quadros, tá? A questão do currículo, né? E eu só queria dizer, parabenizar da pergunta, né? A pergunta está excelente, realmente, a pergunta do trabalho, né? E aí vale a pena pensar, porque você pergunta como os itinerários formativos definidos no currículo engendram subjetivações de jovens matriculados no NEM, né? Aí agora vale a pena pensar, quem sabe, aí em alguma alteração,
né, a partir do... É aquilo que a gente disse, um é consequência do outro, né? Então, talvez valesse a pena, realmente, a questão está muito bem elaborada, mas a partir do momento que você... se eu entendi bem o que foi definido como objeto, talvez valesse a pena repensar, né? É isso aí. Não sei, é só uma ideia, tá bom? No mais, vou finalizar agradecendo mais uma vez, parabenizando, acreditando que o trabalho vai terminar você vai fazer com muita maestria, aí com a batuta da Rose, né, o seu grupo de pesquisa, o Wesley, todo mundo, e a gente vai se encontrar, eu já me colocando na banca de defesa. A gente vai se encontrar para uma defesa linda, né, Celeida? E é isso. Não vou me adentrar nos detalhes para a gente terminar, quem sabe, antes de 11 horas, tá? E sigo à disposição. Sigo à disposição porque vou mandar para você, mas qualquer coisa você sabe que pode contar comigo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Miriam. Sim, alguns pontos que você levanta, estaremos... Alguns não, todos os pontos que você levanta são interessantes. Vou ver o que a Daniele quer conversar contigo, daí vou te fazer só uma pergunta, um esclarecimento, que eu fiquei em dúvida da hora que você falou. Daniele. Bom, professora Miriam, muito obrigada. Saiba que no momento que eu estava escrevendo a introdução, eu lembrei muito das suas aulas, né? Eu não gosto de falar, né, de me colocar na pesquisa, mas de uma forma muito bonita, você me fez enxergar isso durante as suas aulas, tá? Com muito carinho, com muito cuidado. Muitas das suas sugestões, inclusive com relação ao mapeamento, ao levantamento, né? Eu acho que assim, um pouquinho de maturidade que eu consegui obter foi muito decorrente também das suas contribuições no seu auxílio, tá? Também gostaria de falar que muitos dos questionamentos, tanto que a professora Celeida trouxe, quanto os que a senhora trouxe aqui, são algumas, eu vou usar um termo talvez não seja o mais adequado, são as teimosias da mestranda inexperiente na pesquisa, da pesquisadora inexperiente, porque muita coisa já foi sendo sinalizada pela Ziliane, mas me falta tempo para pesquisa. Acho que a professora Miriam, ela entendeu um pouquinho isso quando durante as aulas, eu desabafava muito a respeito disso, né? E essas teimosias, elas são mais no sentido de não compreender muito aquilo que está sendo posto, está sendo colocado, falta de tempo de esmiuçar realmente esse referencial e se apropriar dos conceitos para que realmente o trabalho fique mais robusto, né? Tenho feito isso na medida do possível e me comprometo a melhorar esses pontos que acabaram se transformando em algumas lacunas na pesquisa ali no momento em que foram apresentadas, né? Mas agradecer realmente todo o cuidado com que vocês me apresentaram essas deficiências no trabalho que serão melhoradas ali ao longo da pesquisa, e falar para a professora que realmente, né, todos os pontos ali que ela foi me sinalizando, olha, isso aqui pode dar problema, você não consegue alterar agora, vamos deixar, mas é um ponto que você precisa melhorar. Então, já foi apresentado aqui, com certeza nós vamos ter um trabalho muito árduo pela frente, me faltarão horas de sono, mas eu me comprometo a fazer. Muito
Muito obrigada, professora Miriam, pelo carinho, professora Celeida também pelo carinho e cuidado nas pontuações, foram extremamente válidas. Na realidade, eu tenho uma dificuldade, eu fico tão extasiada com a fala de vocês, eu até vou anotando. Mas eu preciso de um tempo para amadurecer tudo que foi dito, e peço desculpas se eu não consigo fazê-lo aqui nesse momento, mas vocês podem ter certeza que os pareceres vão ser muito, muito olhados por mim, e que em algum momento talvez eu tenha que acessá-las para tirar essas dúvidas, porque eu não consigo fazê-las agora, tá bom? Muito obrigada, viu? Deixa eu só dizer, Rose, perfeitamente compreensível, é muita emoção, e por isso que eu disse, estarei à disposição, se eu ainda puder contribuir em alguma coisa. E aí eu queria aproveitar, porque assim, ela é tão objetiva, né, Rose? Só que aí, a hora que eu vi no corpo do texto, ela te agradecendo, Rose, para mim foi êxtase total. Foi êxtase total, porque eu falei, ai, consegui plantar uma sementinha, ela pode ser ela. Você não vai perder o referencial teórico, a objetividade científica, tudo, sendo a Daniele, que a gente sabe que você é maravilhosa, séria, comprometida e que quer fazer esse trabalho muito, muito, muito bem feito, e está fazendo. Tá? Só isso, Rose, desculpa. Imagina. Excelente, Miriam. Obrigada, Daniele. Eu também acho que eu tenho problema com isso, que você faz bem, que é dar tempo para depois amadurecer, deixar decantar, para tomar as decisões, para tentar entender, né, para propor caminhos e tal. Eu tenho problema, porque eu já quero falar na hora e depois eu sempre tenho que voltar atrás, porque já falei bobagem, entendeu? Eu sou mais desse tipo intempestivo, né? Você sabe disso, né? Já voltei atrás algumas vezes, né? Mas eu queria só perguntar para a Miriam que eu não talvez não tenha entendido direito, porque você fala dos quadros da revisão de literatura, né? Da revisão da produção na área. E aí você sugeriu que, caso ache que não é pertinente ficar no texto, conforme o que foi proposto na disciplina, na época que ela fez o primeiro mapeamento lá, já de um objeto mais delimitado ou de um campo mais delimitado, você sugere que possa ser colocado no apêndice, como apêndices. Eu pergunto se são os que estão hoje na introdução ou os da disciplina. Não, Rose, bom que você perguntou, são os que estão hoje. Inclusive, se for dar trabalho, é porque eu voltei lá no trabalho final da disciplina, porque lá ela faz a partir de quadros, e faz toda a discussão, né, e tudo. E aqui, como eu disse, é perfeita a forma como foi trazida na introdução. Mas só uma sugestão para acrescentar, se não for dar trabalho, levando em consideração que os quadros eles têm um pouco mais de informações e como o trabalho é muito relevante, vai se tornar com certeza uma referência, quem lê vai poder contar com aquele levantamento ali, é só isso. Tá bom. E queria só comentar também, pode falar, Celeida, primeiro. Veja se eu entendi. A professora sugere que a Daniele acrescente como apêndice o quadro com o mapeamento inicial que ela fez, porque, assim... Inicial, não. Esse que ela apresenta ali no trabalho. Porque eu pensei que a sua sugestão fosse colocar lá um outro quadro, porque na hora que... Assim, também entendi assim. A minha leitura, na hora que eu leio o texto, da forma como está, eu visualizo aquilo que ela está apresentando, né? E talvez é a minha forma de ver. Colocar lá na apêndice vai empobrecer um pouco esse trabalho dela.
é da forma como está, dá para a minha leitura, né, gente? Então, agora, mas eu se acho... fosse um mapeamento geral de tudo aquilo que ela encontrou, Sim. e talvez aquilo que ela selecionou deixa aqui, e aquele um outro tipo, porque o que acontece, né? Eu falo que quando os meus orientandos eles fazem um levantamento das produções, vem aquele monte, né? Porque vem vários repositórios. Depois eles vão fazendo a seleção e ficam só aqueles que serão úteis para esse trabalho ou que são utilizados no trabalho que está sendo elaborado. Né? Eu acho que foi isso que a Dani fez, né? Fez um mapeamento e aquilo que está sendo mais próximo da pesquisa dela, ela colocou ali. Né? E acrescentou, inclusive, alguns que eu pedi para ela que ela estava dialogando já, que ela acrescentasse lá como parte desse levantamento extra aqueles bancos de dados. Né? Ela também acrescenta alguns livros, artigos, algumas coisas que ela também complementa aquele levantamento inicial. Então, eu entendi que a Miriam colocou isso muito por conta de cobranças em relação ao tamanho, né, da bendita dissertação, da bendita introdução, que acaba realmente, às vezes, ficando um pouco extensa. Mas, com certeza, a da Dani não é das mais expressivas, né? Eu já fiz orientação de trabalhos que a introdução é mais extensa. Pensando que ela agora é um capítulo, né? Ela é um capítulo. Na verdade, ela tem começo, meio e fim, né? Ela teria que contemplar tudo. Então, sim, mas eu acho legal, Miriam, é uma sugestão, vamos pensar se da próxima vez estiver acontecendo isso, da gente... E também pensar no próprio trabalho aí. Eu agradeço. É porque eu realmente eu tinha entendido como a Celeida, um outro levantamento mais completo lá. Tá? O primeiro, antes de fazer essa, isso, essa escolha desses trabalhos que compõem a dissertação, né? Porque eles fazem, buscam um monte, vem, depois selecionam, mas se aproxima. E ela mudou bastante da primeira revisão que ela fez, ela mudou, porque ela teve que refazer a revisão também. Né? Ela também acrescentou alguns trabalhos e tirou outros. Não estou levantando, não, tá? Tá. Beleza. Desculpa se eu não me fiz entender direito, na medida em que eu citei o trabalho dela, mas a ideia foi de não, primeiro, parabenizar a forma como foi feita, que ficou ótima, e se for viável, acrescentar, mas esses trabalhos que apareceram no texto dela, e não o que ela fez. Sim. É só essa questão, tá? Ok, obrigada, Miriam. Tranquilo. E aí uma questão que você coloca também, que eu gostei bastante, porque eu faço isso com o trabalho dos outros, né? E com o trabalho dos meus orientandos, eu poupo-me e poupo os de sofrimento, né? Mas é a questão da concatenação entre objetivos, problemas de questão norteadora e tal e tal. Mas, sinceramente, eu penso como vocês. O resumo não precisava estar aí, tá? A Dani sabe, comentei isso, que o resumo é a última coisa que a gente teria que, né, ajustar e tudo mais. Mas sim, estava lá, então, né, acaba complicando, né? Mas com certeza as duas outras formulações elas estão bem próximas, escritas de outra maneira, mas eu concordo plenamente, nós vamos nos atentar bem a isso. Muito bom. Gente, nós precisamos agora conversar entre nós, se vocês acharem que é pertinente, vamos fazer aí uns minutinhos, para mim já está tudo muito claro, inclusive o que eu tenho que escrever no parecer, né? Não vou poder dizer agora, mas vou apontar questões centrais que vocês levantaram, eu fiz anotações aqui, inclusive anotei quase 4 páginas, então realmente vou fazer uma síntese de 4 linhas, tá? Que é o que vai caber no parecer, mas a gente pode dar um intervalinho, e eu queria pedir o seguinte, que vocês que estão aqui na sala saíssem mesmo da sala e voltassem assim que a Daniele falar, ok, vamos entrar,
tá? Seria uns 15 minutos, 20 minutos, vai depender da conversa que a gente tem. Mas eu queria primeiro tirar 10 minutinhos para ir ao banheiro, para tomar um cafezinho rapidinho ali e tal, voltar aqui para nós quatro conversarmos, nós três conversarmos, pode ser? Dani, tem problema, gente, para vocês dar uma saída? Sabe por quê? Toda vez que eu crio uma sala e encavala com essa que eu organizei também, acaba, às vezes, dando problema, entendeu? Mesmo saindo da sala, já aconteceu de dar problema. Como eu disse,